Amém, irmãos? Glória a Deus. Só tenho a agradecer ao Senhor, né, por mais uma vez ter essa oportunidade, né, de ministrar a palavra dele, que é um privilégio, esse momento, né, para quem verdadeiramente tem um chamado, né, verdadeiramente tem o amor no coração de falar do amor de Deus, né? Vamos falar apenas disso, do amor de Deus, quanto ele é bom, o quanto ele é maravilhoso e o quanto ele pode nos ensinar com a sua palavra, né? A palavra de Deus, ela é viva, eu gosto sempre de dizer isso, viva, eficaz, ela transforma, ela anima, reanima, nos dá ânimo, nos dá nova força, né? Então, temos que ver a palavra do Senhor como um alimento, né? Vejam esse momento como mais um alimento, né? Se concentrem na palavra do Senhor, façam de tudo para que as suas mentes não fiquem voltadas para outra coisa a não ser a palavra, pois quando a palavra é bem recebida, ela pode mudar uma história, né? Pode mudar um momento da sua vida, assim como já mudou um momento da minha, e ela continua sendo viva, né? Se cada um de nós entendermos isso e enxergarmos dessa forma, podem ter certeza, né? O Espírito Santo do Senhor vai falar aos vossos corações e vai fazer o que lhe apraz. Amém, irmãos? Para adiantar, abram vossas Bíblias em Provérbios 3, 5 ao 6. E um pouco mais na frente, o 12, capítulo 12 e somente o 15. Primeiro vai ser Provérbios 3, do 5 ao 6, e Provérbios 12, apenas o 15. Hoje vamos falar sobre algo que eu tenho certeza que cada um que está aqui já passou, ou está passando, ou se não estiver passando hoje, vai passar amanhã. Porque é algo que atinge a todos, né? A única diferença é que é uma questão de grau. Uns sabem controlar, outros não, mas todos passam por isso. Mas vamos entender hoje que é possível passar de forma diferente, se a gente entender a palavra do Senhor conforme ela é transmitida, né? A gente vai ver que através do Espírito Santo de Deus nós podemos fazer com que a gente passe por esse tema aqui de forma diferente. Vamos entender algumas coisas que fazem com que a gente enxergue diferente, que faça com que a gente venha compreender esse tema de forma diferente, né? Então, Provérbios 3, de 5 ao 6, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 12, capítulo 15, um pouco mais na frente aí, que diz o seguinte: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. E é justamente sobre esse assunto que eu quero falar, a ansiedade, né? A ansiedade é algo que atinge a todos, não é verdade? Quem nunca se sentiu ansioso, né? Quem nunca olhou para uma situação e ficou temeroso, né? Ficou preocupado, ficou sem dormir, né? Quem nunca não passou por isso, né?
Todos já passaram. A diferença entre nós é que alguns passam de forma diferente, né? Questão de grau. Mas todos já passaram, ou estão passando, ou ainda vão passar. Mas se entenderem esta palavra hoje, quando forem passar, as próximas vão passar diferente. Porque a palavra do Senhor é viva. A palavra do Senhor, ela não mudou, né? Ela continua falando conosco, continua se cumprindo. Só basta a gente crer. Se a gente crer verdadeiramente nesta palavra, a gente vai viver o que está escrito aqui nesta palavra. Não tem nem para onde correr, porque Deus é fiel e Ele zela em cumpri-la. Ele zela. Nós que falhamos, não é Deus que falha, né? É exatamente isso que acontece. Então, irmãos, vamos iniciar. Eu sempre tenho a curiosidade, né, de ver, e coloquei aqui, de ver no dicionário, né, e coloquei aqui o significado da palavra ansiedade, para a gente ver o que o dicionário, que não tem nada a ver com a Bíblia, né, escreveu, né? Olha o que ele escreveu. É uma perturbação da mente, causada pelo somatório de dúvidas e insegurança, que leva o indivíduo a se tornar ansioso. Uma inquietação da mente. A ansiedade é isso. Tudo está na nossa mente. A ansiedade, né, algo que nos dias atuais, se a gente assistir o jornal, a gente já fica ansioso, né? Se a gente assistir o jornal, nem assisto mais, porque se você assistir, vai dar uma coisa ruim, pode ter certeza. E é algo que não é nada mais, nada menos do que o dicionário aqui falou, que acontece na nossa mente, porque é a gente que começa a imaginar as coisas. E a gente vai entender um pouco mais na frente quem ajuda a gente a imaginar essas coisas. Tem um ser que ajuda a gente a imaginar coisas para fazer com que a gente fique preocupado, para fazer com que a gente fique com essa ansiedade, para fazer com que a gente fique com essa situação duvidosa, né? Será? Como será que vai ser? E se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Né? E muitas vezes a gente dá mais crédito a essa voz que chega à nossa mente do que a palavra do Senhor. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Que a gente faz sempre isso. A gente nunca se encontra num momento ansioso e vai buscar a palavra do Senhor para poder renovar a nossa mente. A gente fica dando crédito àquelas palavras, né? Fica dando crédito àquelas notícias. E esse ser, né, o nosso verdadeiro inimigo, quer justamente isso. Quer que a gente fique preso a essas ideias, essas coisas que acontecem na nossa mente, para fazer com que a gente fique temeroso, preocupado, fique sem dormir, perca a nossa paz. E é isso que ele quer, irmãos. Então, somente isso. A gente é que não percebe isso, mas é isso que acontece. Exatamente isso. E o que acontece quando a gente engole corda dessa voz? A gente fica inquieto, fica impaciente e fica angustiado. Fica ou não fica? Fica extremamente angustiado quando estamos ansiosos, quando damos mais créditos a essa voz do que a palavra de Deus. A gente aprendeu aqui em outras pregações que o campo de batalha do nosso verdadeiro inimigo, que é Satanás, é na nossa mente, né? Quem estava aqui se lembra, quem estava aqui viu alguns exemplos e conseguiu comprovar que verdadeiramente o campo de batalha do nosso inimigo, verdadeiro inimigo, é na nossa mente. E ele infelizmente tem esse poder
de induzir a gente a pensar certas coisas, a pensar sempre para o lado negativo, né? A pensar sempre para a pior das hipóteses. A gente fica sempre, mas se acontecer isso, se eu perder meu emprego, se as portas se fecharem, se no momento de crise desse a empresa perde o contrato, como é que eu vou ficar? Nem aconteceu ainda, já estamos sofrendo por causa daquele pensamento que o inimigo conseguiu instalar na nossa mente, né? E a gente acaba sofrendo por antecipação. Simplesmente acontece isso. Por quê? Porque aprendemos, vou repetir, né? Aprendemos a sempre dar crédito a essa voz e não à palavra do Senhor. Se a gente entender que a palavra do Senhor é verdadeira, ela não mente, a gente vai entender que a ansiedade é nada mais, nada menos do que o fruto da incredulidade. É apenas isso, porque a gente não está crendo na palavra de Deus. Porque quando acontecer esse momento, a gente vai ler lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: não andeis ansioso por coisa alguma, ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, com ação de graças. Capítulo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não é linda a palavra de Deus? Fala tudo o contrário do que o inimigo que está lá na nossa mente. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele diz: converse comigo, coloque seu joelho no chão e ore a mim, que eu te responder-te-ei. Ele diz apenas isso: ore a mim, apresente as suas preocupações a mim, né? E ele diz, olha, que a paz de Deus, que excede o entendimento, mesmo sem a gente entender, mesmo em meio no olho lá do furacão, passando pelo aquele momento difícil, pelaquela situação difícil, pelaquela tribulação que muitas vezes a gente diz assim, só Deus. Mesmo assim a gente ainda conseguir sentir paz. É maravilhoso, né? Não servir a um Deus que pode nos dar paz em meio a momento como esse. É maravilhoso. Se dermos crédito a esta palavra, a esses versículos aqui, e fizer a coisa certa, a gente vai conseguir viver isso aqui, não é? Como é que pode? A gente diz que é crente, crê em Deus, vai na igreja, leva a Bíblia, até lê, mas não consegue viver. Só pode ter alguma coisa errada. Mas é possível viver, porque Deus, Ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos. Aqueles pensamentos que o inimigo lança para a gente ficar perturbado, para a gente ficar pensativo, maquinando se vai e se não vai, né? Se vai acontecer ou se não vai acontecer, ele vai guardar desses pensamentos e vai fazer com que a gente venha pensar: o meu Deus, Ele é fiel, Ele é fiel. Eu não sei como vai ser, não sei de onde vem, como vem, eu só sei que vem. Se a gente pensar assim, né? Deus, eu não sei como vai ser, sei que está difícil, sei que é impossível, mas eu sei que vai, porque Tu és fiel, Senhor. A nossa confiança tem que ser inteira no Senhor. Não pode ser no que a gente pode tocar, não pode ser no que a gente pode ver. Tem que ser pela fé. E o que é fé? É o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova do que não se vê.
Imagina aí, você ter a certeza, a convicção em seu coração, sem estar vendo ainda, mas já falar como se já tivesse recebido, né? Fazer a certeza, né? Fazer com que aquilo ali já esteja como se já tivesse acontecido. Essa convicção, mesmo sem ver, é que agrada o coração de Deus. É essa que move o coração de Deus. E não a gente ficar murmurando, ficar chorando, ficar perdendo o seu sono, preocupado, porque a palavra diz que a gente não vai alterar nenhum minuto de nossas vidas, nem um segundo, por causa de muito se preocupar, por causa de muito chorar, por causa de muito ficar pensativo, ficar se perguntando. Não vamos alterar nenhum cabelo branco de nossa cabeça por causa disso. Não vamos. Agora, se a gente colocar nossa fé em ação, aí sim pode mover o coração de Deus, e Ele pode direcionar o seu cetro, né? Quando Ele direciona o cetro, é porque vai acontecer algo, né? Vai acontecer algo. Se a gente mover o coração de Deus com a fé, a gente consegue mudar muita coisa. E devemos aprender, irmãos, para sair dessa ansiedade, algumas coisas. Primeira coisa é esperar em Deus. Devemos esperar apenas em Deus. Lá em Gênesis 12, a partir do 1, relata o chamado de Abraão, né? Todos aqui já viram falar de Abraão, né? Que nesses dias era apenas Abrão, que diz o seguinte: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse foi o chamado de Abrão. Segundo a Bíblia, o pai da fé, né? O pai da fé. Naqueles dias, é muito diferente um chamado desse nos dias de hoje e nos dias de Abrão, porque ele vivia em um local onde tinha muitos deuses, tinha deuses para todas as coisas. E hoje somos conhecedores da palavra de Deus, mas se Deus ainda fizer um chamado desse, como desse de Abraão, sai da tua casa, larga seus parentes, compra aí uma passagem que eu vou lhe dizer o local e sai do meio do mundo que vai pregar meu evangelho. Ainda é um negócio difícil de fazer, não é não? Não é fácil não. Imagina aí Abrão. O que foi que ele fez? Ele pegou Saraí, né? Naquele dia era Saraí, pegou seu sobrinho Ló, que seus pais tinham morrido, e ele já estava criando ele como se fosse filho, porque a gente vai ver lá na frente que por causa de Ló, Abraão enfrenta muitas coisas, né? Então acho que tinha ele como filho, né? Já que ele não podia ter filho com Sara, né? Sara era estéril. Mas ele vai, porque ele viu que aquela voz era diferente. Aquela voz era totalmente diferente do que ele tinha ouvido ali naquela terra. E ele foi, passou por muitas coisas, e eu quero chegar no capítulo 16 de Gênesis, aonde ele fala sobre o filho que ele tem com a escrava Agar, porque Saraí ficou ansiosa. Os dias se passaram, ela não soube esperar e ficou ansiosa e não soube como é que ia ser. Abraão ficando velho,
e agora como é que vai ser? Não vai ter mais nem como acontecer desse filho nascer, porque a idade já não tem mais possibilidade para isso. O que acontece? Ela tem uma ideia. Sabe de uma coisa? Eu tenho uma escrava egípcia chamada H. Eu vou colocar, Abraão, você para ter um filho com ela. O que você acha dessa ideia? Vou colocar o Abraão no estreito, não foi não? O que você acha dessa ideia? Por incrível que pareça, Abraão aceitou. Porque ele também não soube esperar, né? Foi muitas situações que levaram com que ele aceitasse. E ele aceitou. E teve um filho com ela. Com esse filho, o nome dele era Ismael, né? Foi Ismael. E o que aconteceu? Com isso, a escrava H, quando descobriu que estava grávida, quando a barriga começou a crescer, ela começou a se achar diferenciada, porque ela estava grávida do primogênito de Abraão, e Sarai não podia dar um filho a ele. E assim aconteceu. Ela começou a desprezar Sarai. Começou a desprezar, e ela começou a se chatear com aquilo, falou com Abraão, e Abraão disse, não, faça o que você quiser, e Abraão encheu a cabeça lá dele, e fez com que H fugisse, né? Porque Sara estava massacrando ela. Mas, irmãos, onde eu quero chegar somente é que a ansiedade faz essas coisas, faz com que a gente tenha as nossas próprias ideias, e com essas ideias a gente venha pagar consequências com isso, né? Abraão já arrumou um problema, porque ficou a confusão dentro de casa, né? Entre Sara e aquela escrava, e ficou aquela confusão, e de um lado e de outro, e Abraão fez com que, até aceitou que ela perseguisse aquela escrava, né? E com isso, aquela escrava fugiu, e o anjo do Senhor fez com que ela mandasse ela voltar, né? Fosse obediente à sua serva, e aquele negócio todo, e com isso foi pago consequências por causa dos nossos próprios atos, né? Sara não foi mãe do primogênito de Abraão. 14 anos depois, nasceu Isaac. E com isso, o primogênito não era mais Isaac, era Ismael. E foi outro problema. Mas veja que tem consequências quando a gente tenta resolver com nossas próprias forças, né? Com nossas próprias ideias. Foi pago um alto preço, porque fez isso, não soube esperar, não soube ter paciência, não confiou na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, quando Ele fala, Ele faz com que se cumpra. Um certo dia, Abraão, com 99 anos de idade, mais uma vez vem aquela voz, é onde Deus faz aliança com ele, troca de nome, agora você vai ser chamado de Abraão, sua esposa vai ser chamada de Sara, e agora você vai ser pai de grandes nações, porque agora eu estou fazendo uma aliança com você. E ele não acreditou, ele riu, né? Ele riu. E o significado de Isaac é riso, né? E com isso, a palavra se cumpriu. Aos 100 anos, Abraão é pai de Isaac. Isso prova que Deus é fiel. Mesmo numa situação difícil, mesmo numa situação que para o homem não iria acontecer, imagina aí, saiu uma notícia no jornal, um velhinho de 100 anos sendo pai. Ia ser estranho, né? Mas para Deus, nada é impossível. Mais um exemplo da questão da ansiedade, né? Temos lá em 1 Samuel 28, que fala sobre a consulta que o rei Saul fez a uma feiticeira. O que aconteceu? Os filisteus estavam se preparando para guerrear contra Israel. Saul era rei, só que Samuel, o profeta, tinha falecido.
Deus já não falava mais com Saul por causa da desobediência. E com isso, ele ficou tão ansioso, ficou tão preocupado, ele ficou tão desnorteado, que ele também teve uma ideia. Ele perguntou onde tinha uma mulher vidente, né? E com isso, alguém disse: em Endor tem uma mulher vidente. E ele se disfarçou ali e foi até lá e consultou, né, os mortos, os falsos mortos, né? Todos sabem que aquilo ali é só enganação. Acertou algumas coisas porque os demônios sabem o que a gente passa. E ali enganou Samuel. Ele até acreditou. Saul enganou Saul. Ele até acreditou que estava conversando com Samuel. E com isso, o que aconteceu? Cavou a sua própria cova. Pouco mais tarde, Deus fez com que os dias deles fossem encerrados. Então, irmãos, mais um exemplo da falta de paciência, né? De fazer com que nossas próprias ideias venham ser feitas. E devemos entender que se fizermos assim, essas ideias podem ter fortes consequências, assim como teve na vida de Abraão, assim como teve na vida de Saul. Mas existe algo, irmãos, que devemos aprender. Se a gente aprender isso aqui, vocês vão ver que a gente vai começar a enxergar a ansiedade de uma forma diferente, que é justamente a questão do medo. Quem nunca teve medo? Todos nós temos medos, né? Todos nós. Há de se pensar que até é normal ter medo. Mas, irmãos, o medo nada mais é do que um espírito que é especialista em fazer isso. Se a gente lembrar, o campo de batalha do inimigo é na nossa mente. E ele tem um demônio especialista para fazer com que esse medo se implante na nossa mente. E com isso a gente só enxergue com medo. Faz com que a gente não consiga ver mais nada, nem a palavra de Deus, somente o medo. E aí é onde chega a tal da ansiedade. A gente vai ficar ansioso, vai ficar de uma forma que não vai conseguir nem dormir, com tanto medo. O se, será que o dinheiro vai dar? Será que não vai dar? Será que minhas contas vai conseguir alcançar o próximo emprego? Pensa numa coisa ruim essa situação. Eu já passei por essa, viu? Mas com essa eu aprendi muitas coisas. E por incrível que pareça, eu passei por essa situação nos meus primeiros dias de crente. Quando eu não tinha confessado essa fé, eu não passei nem um dia desempregado da minha vida. Mas quando eu aceitei o Evangelho de Cristo, uma das primeiras coisas que aconteceu foi eu ficar desempregado. Passei 6 meses desempregado. Nunca tinha passado nem um dia. E quando estava faltando o último centavo, quando estava se acabando, Deus chegou na hora certa e abriu a porta. Ele não desamparou nem um dia. Ele queria apenas fazer com que naquele intervalo ali eu aprendesse muita coisa. E aprendi muita coisa naqueles dias. E hoje eu até agradeço por ter passado, porque hoje